Estamos vivendo em uma época que vai ficar para a história. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos irão estudar esse momento. Momento em que o mundo parou e ficou em casa, com o medo do temido vírus Covid-19. Pois como vocês sabem, ele é um vírus que pode se propagar muito rápido. E por conta disso, é melhor a gente ficar em casa. E com a chegada da pandemia, várias previsões e profecias também apareceram. Inclusive, algumas profecias que mostraram que algumas pessoas já estavam esperando ou já sabiam que essa pandemia iria acontecer. Hoje então iremos falar sobre um livro de 2013 e outros artigos e séries que teriam previsto o coronavírus. Será mesmo que isso tudo é verdade? Bom, vem com a gente que é sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixou o joinha aí? Eu tô de olho, mano. Eu tô de olho. Vai, clica no joinha. Não tem desculpa. Deixou, agora eu vi. Pronto, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Madu Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Profético Molo. E não é só os Simpsons, galera, que teria previsto o coronavírus. É claro que os Simpsons não previram totalmente, mas outras coisas também apareceram prevendo o coronavírus. Coisas como um livro que foi publicado em 2013 e já falava de uma pandemia que iria acontecer em 2020. Olha que loucura. O livro em questão se chama A Realidade de Madu, e o livro foi escrito lá em 2013. O livro se trata de um romance de ficção científica, onde Madu, a protagonista, é abduzida por uma nave intergaláctica. E depois então de ser levada embora dentro dessa nave alienígena, ela começa a fazer amizade com várias espécies diferentes, como por exemplo, raças híbridas, androides. Ela irá aprender lições que mudarão sua vida. E a missão de Madu, galera, é justamente transformar a Terra em um lugar melhor para se viver, como se ela fosse a escolhida, aquela que tem o poder de mudar tudo. E agora então que vocês entenderam um pouco mais do que se trata esse livro, vamos ler uma parte do livro que vai deixar você chocado. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global acabou com mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou por 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala. Pera aí então, o livro foi escrito em 2013 e tá dizendo que em 2020 uma pandemia vai acabar com mais de 3 bilhões de pessoas. E essa pandemia ficaria ativa aqui na Terra por 2 longos anos. E que quem pegaria seria a pessoa que não tem amor ao próximo, você viu que brisa? Pessoa que não tá nem aí pro próximo. Aí pega essa parada. Aqui é uma parada mais fictícia, né? Um lance de romance. Então você que é do mal, você que não tem empatia, você vai sofrer nessa terra. Tem que amar o próximo. É uma doença que ataca pessoas de coração ruim, digamos assim. Não tem muito a ver com a realidade, pois vocês sabem que o coronavírus não funciona assim. Porém, galera, que brisa foi essa aí de falar que em 2020 vai ter uma pandemia, um livro escrito em 2013? Será mesmo que esse livro é real? Será mesmo que tem essa parte no livro? Será que não é uma imagem, né, manipulada por algum internauta? Foi aí então que começaram as investigações. E rapidamente então começaram a aparecer na internet pessoas que já haviam lido o livro e que inclusive possuíam o objeto. Eles então encontraram na página 183 o texto que acabamos de ler que dizia que uma pandemia iria chegar em 2020. As coincidências, galera, são muito grandes, não tem nem o que falar. Mas existem algumas coisas que não são tão reais assim. Como, por exemplo, a pandemia não chegou em 2020, ela chegou em 2019. Mas se instalou e criou todo o caos realmente em 2020. Outra coisa também é que o número ali tá muito alto. 3 bilhões de pessoas teriam perdido a sua vida devido a essa pandemia. E sabemos que os números hoje em dia, por mais que venham aumentando, tá bem longe da casa de 1 bilhão, né, galera? Estimam-se que vão ser contaminados 3 milhões. Contaminados. Então, umas 300 mil pessoas podem... Isso. Aí agora eles estão a 1.600.000. Mas é que 1 milhão é muito, mas sim, 1 bilhão é muito mais, né, gente? Acho que é um pouco exagerado esse número. Sem contar também que no texto é dito que a pandemia que iria atacar a Terra em 2020 seria uma doença psicossomática. E sabemos que a pandemia que aconteceu em 2020 foi causada por um vírus chamado Covid-19, popularmente como coronavírus, que não é uma doença psicossomática, e sim um vírus contagioso. Podemos dizer então que o livro A Realidade de Madu acertou em algumas coisas, mas ele não estava falando diretamente dessa
dessa pandemia, desse coronavírus. Acertou no ano, beleza, mais ou menos. Acertou que iria acontecer uma pandemia global, isso ok. Que ela iria também durar 2 anos, que também pode durar, a gente não sabe ainda. Mas ali no texto está falando de uma outra doença, no caso, uma outra pandemia. E a autora do livro, galera, que se chama Melissa Tobias, ela foi entrevistada e fizeram algumas perguntas a respeito dessas previsões. Agora, no finalzinho de março. Ela disse que o que motivou ela a usar essa data e escrever essa história foi a data limite de Chico Xavier. Um estudo escrito por Chico Xavier que já dizia que no ano de 2019, no meio, no início ou no final, uma grande mudança no mundo iria acontecer. E a própria autora disse na entrevista que o livro não se trata de uma previsão. Ela deixou claro que é uma história, uma obra de ficção científica. Porém, ela utilizou de alguns conhecimentos que ela tinha, no caso a data limite, baseada no estudo de Chico Xavier, para escolher o ano de 2020 como um acontecimento de sua história, mesmo o livro sendo escrito lá em 2013. E como ela finalizou a escrita desse livro em 2013, 2020 estava lá na frente, 7 anos depois, quase 10 anos, ainda mais depois da data limite de Chico Xavier, que era 2019, então 2020 depois da data limite é um negócio... Alguma coisa vai acontecer no futuro, né? Exato. Então podemos dizer, galera, que foi mais uma coincidência, né, desses fatos para ela ter escolhido essa pandemia para acontecer no ano de 2020 do que uma previsão. Porque, como já falamos, ela não previu o coronavírus, ela não estava pensando em si na pandemia, e sim em toda a obra dela que conta essa história de uma pandemia que poderia acontecer em 2020. Ano esse que seria conhecido por muitos como um ano de mudança. Como foi o ano de 2000, de 99 para 2000, como foi 2009 para 2010. Então, 2019 para 2020, algo poderia acontecer. E também baseado nos estudos de Chico Xavier, muitos já esperavam que algo iria acontecer. E realmente aconteceu. Então, acho que até o Chico Xavier foi mais vidente, previu mais do que ela, né? Porque ela se baseou no Chico Xavier, para escrever a história de um robô lá um amor lá no futuro, né? Que foi lá para os ETs. Então não tem nada a ver com em si o próprio caos na Terra. Já o Chico Xavier falou assim, ó, vai acontecer alguma coisa que o mundo vai mudar. E realmente vai mudar. E mudou. É. As pessoas estão mais unidas, tipo, mesmo à distância, né? As pessoas estão tendo um pouco mais de compaixão ao próximo. E além desse livro do Madu e do Simpson, outros videntes do coronavírus teriam aparecido na internet. Como, por exemplo, Nostradamus. Os caras tiraram lá do caixão, né, de 1500. Falaram que em 1555 Nostradamus tinha feito lá um poema, deixou escrito uma previsão que já sabia que o coronavírus iria chegar. Será mesmo que isso é verdade? Bom, vamos analisar. Esse poema foi escrito lá no século XVI e vamos ler aí juntos. O texto é de Nostradamus e diz aqui: "E no ano dos Gêmeos surgirá uma rainha, desde o Oriente, que estenderá sua praga, vinda dos seres da noite, a terra das 7 colinas, transformando o pó aos homens do crepúsculo, para culminar na sombra da ruína." Eu sei que você não entendeu nada, né? Blá, 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 blá. Mas agora a gente vai pegar frase por frase e vamos dizer o que significa. O que a galera teria interpretado nesse ano, né? Segundo a previsão de Nostradamus, o que ele quis dizer com esse texto. Vamos lá. A primeira frase é "e no ano dos Gêmeos", que significaria o ano 2020. O ano dos Gêmeos, 2020. Surgirá uma rainha. Coronavírus. Coroa. Rainha. Desde o Oriente. China, que foi de onde ele veio. Que estenderá sua praga. Sua praga é o próprio vírus. Né? A praga. Vinda dos seres da noite. Quem é? Os morcegos. O Batman. A terra das 7 colinas. A Itália. A Itália, a terra das 7 colinas? Será atacada, né? Transformando o pó. Transformando em pó, né? Tipo, acabando com todo mundo. Aos homens do crepúsculo. Que são os homens mais antigos. Os mais velhos. Os anciões. Que são as principais pessoas que sofrem com o coronavírus. Para culminar na sombra da ruína. Para terminar... Para ser o fim... Para o seu fim da economia mundial. Para finalizar tudo em uma sombra, né, de uma ruína, de uma destruição. Tipo assim... Além de tudo isso, ainda vai acabar com a economia do planeta. Não com a economia, mas com alguma coisa. Porque, tipo assim, para culminar é para terminar na sombra de algo, da ruína. Então, tipo assim, acabou tudo isso, ainda vai sobrar, tipo, na sombra da destruição, velho. Tipo, acabou o mundo, você vai ficar lá, assim, ó. Galera. Que pesado, né, velho? Você é louco? Como é que o cara lá em 1555 já sabia que em 2020, né, no ano dos Gêmeos, iria acontecer uma coisa dessa? Tão claro assim, bem explicado, né? Bom, então
Então tudo indica que Nostradamus teria previsto o corona, né? Ou não. Porque até então, nenhum texto escrito pelo próprio Nostradamus que diz essas frases aí foi encontrada. Esse texto foi publicado na internet dizendo que pertencia a Nostradamus. Mas cadê o caderninho do Nostradamus escrito? O pergaminho. Não tem não, gente. Alguém inventou e colocou como se fosse o Nostradamus que tivesse feito essa previsão. Ou seja, essa previsão nunca foi feita por Nostradamus. Segundo algumas pesquisas, essa imagem começou a circular lá na Europa. Então que muito provavelmente essa imagem foi criada por alguém, agora em 2020. Uma pessoa que está presenciando agora tudo isso. Então, de previsão, isso não tem nada. É pós-visão. E além dos livros, uma série também teria falado e previsto esse surto do coronavírus. No caso, uma série chamada Explicando, que foi ao ar no dia 7 de novembro de 2019. Na série existem vários episódios, mas o episódio em questão se chama The Next Pandemic, ou A Próxima Pandemia, onde vários especialistas e até mesmo pessoas importantes, como por exemplo Bill Gates, teria comentado sobre os riscos de um novo vírus contaminar o mundo inteiro. E também falaram que a tecnologia é uma grande aliada para a propagação desses vírus. Pois sempre que é instalada uma grande tecnologia nunca vista no nosso planeta, alguma coisa acontece com os seres humanos. Além disso, no episódio eles citam outras grandes pandemias que já passaram aqui na Terra. E mesmo o episódio ter saído um mês antes do coronavírus ter dado as caras, podemos dizer que essa série também não fez uma previsão. Só resolveram falar de um assunto que acontece sempre aqui na Terra. Inclusive tem um estudo que diz que todos os anos surgem 5 novas pandemias no nosso planeta. Ou seja, esse assunto não é de hoje, mas infelizmente acabou casando as datas aí. Por exemplo, o livro lá falou da pandemia em 2013 e em 2020 aconteceu. Essa série aqui falou da pandemia um mês atrás e um mês depois aconteceu. Poderia ter acontecido 5 anos depois, 10 anos depois. Eles iam falar sobre aquele assunto. E uma hora ou outra uma pandemia iria acontecer no nosso planeta. Não é de hoje que isso acontece. E muitas pessoas estavam cientes disso e outras também estavam até esperando, para vocês terem noção. Pois você aí, mesmo sendo novo, deve lembrar que recentemente tivemos a gripe suína, o H1N1, Ebola e várias outras pandemias que assustaram a humanidade. E acaba sendo uma coisa previsível, não uma previsão. É tipo dizer que Vai acontecer um terremoto. ou que vai acontecer uma crise. Isso. Sabe, essas coisas já acontecem e já aconteceram várias crises. Então não é uma previsão, e sim um estudo baseado em coisas que já aconteceram com o nosso planeta Terra. E que são coisas que não aconteceram uma vez. Acontecem Aconteceram? constantemente, assim, a cada tantos anos. Ou seja, é por isso que você tem que parar pra pensar que depois do coronavírus, daqui a alguns anos, que seja milhares de anos, né, tomara, vai também chegar uma outra pandemia. Essa não é a primeira e também não vai ser a última. E quando o seriado acerta dizendo que é coronavírus, o que você fala a respeito disso? Como assim? Tem uma série que falou que o coronavírus ia chegar. 해봐야겠지만 연종된 코로나 바이러스입니다. A 코로나면 mutação do coronavírus. MERS? MERS, SARS. Ou comumente como uma gripe, você foi diagnosticada, não sei o quê, Ok. e o coronavírus, não sei o quê, tá atacando o O respiratório. coronavírus não é novo. E o coronavírus já atacava o sistema Sistema respiratório. Só que agora, por isso que eles falam que é um novo coronavírus, porque é uma mutação de um coronavírus que já tinha aparecido. Junto com a SARS e a MERS. É algo que já preocupava muitas pessoas. Inclusive, existem muitos artigos científicos especulando e esperando uma nova pandemia ou até mesmo um novo surto de coronavírus. Porém, como já falamos nessa série que é coreana, eles não estão falando do coronavírus de 2020, né? O Covid-19. E sim, eles estão falando de uma mutação de um coronavírus, no caso do CORS. Na série, eles falam que o vírus foi criado como uma arma biológica, deixando assim os médicos despreparados para conseguirem encontrar a cura. Na série, eles dizem que o vírus não tem cura e que foi uma mutação de um coronavírus que já existia. Uma mutação que dessa vez ficou bem pior e mais perigoso. Elas ainda dizem o seguinte: o que é mais sério é que o coronavírus tem um período de incubação de 2 a 14 dias. O vírus foi manipulado para atacar os pulmões diretamente em apenas 5 minutos após a exposição. E na série a médica compara esse vírus fictício, né, que foi apresentado na série, esse novo coronavírus, ao MERS, que é um dos tipos de coronavírus que ficou famoso em 2015. Então podemos dizer que essa foi a previsão que chegou mais próxima, mas que também pode ter sido uma grande coincidência. Pois no próprio episódio eles falaram da MERS, algo que realmente aconteceu em 2015
2015. Eles baseiam o futuro Em coisas que já estão acontecendo. Eles já deveriam estar com medo, sabe? Pô, aconteceu isso em 2015, o cara tá estudando lá, esses vírus eles mutam, eles ficam mais fortes, então muito provavelmente que no futuro, se em 2015 aconteceu algo pesado, em 2020, 2030 vai acontecer algo pior. E essas previsões, galera, então, podemos dizer que são mais noções de coisas que realmente podem acontecer do que previsões. E servem para qualquer outra coisa. Água, fome, guerra, pandemia, crise, terremoto, erupção vulcânica. Essas coisas acontecem todo ano, todo século. É por isso então que se alguém chegar e falar, ó, vai ter um furacão que vai destruir tudo nos Estados Unidos, não é uma previsão. É uma noção de fatos que realmente acontecem. É mais uma prenoção do que uma previsão. É, tipo, a pessoa já tem conhecimento, ela não tá Do sentindo. nada, né? Vai acontecer. É, porque previsão você tem uma visão do além, do Do futuro. algo que nunca aconteceu. Porque senão não seria uma visão, seria uma pré-noção. Mas mesmo assim, tudo isso não deixa de ser assustador. Ainda mais por se tratar de uma série, temos que bater palmas, porque a série acertou em cheio em seu roteiro. Mas mesmo assim, quantas séries são lançadas por dia? Você nem sabe. Você mesmo que assiste série pra caramba aí, não tem controle da quantidade de série que é lançada, produzida, roteiro e tudo mais. Então é óbvio que uma série ou outra vai falar de um acontecimento que ainda não aconteceu. É random, é aleatório. E acho que isso dá pra levar também, sabe, com o quê? Com os casos do Simpson. É óbvio. Tá ligado? Os caras são inteligentes. Ah, o Neymar lá caiu, não sei o quê. Neymar sempre caía. Aí os caras falaram, Copa do Mundo, vai ser o Neymar vai cair. E aconteceu isso mesmo. Tá Por quê? ligado? Porque os caras têm uma pré-noção das coisas, né? Exatamente. Então, galera, não vai achando que tudo é previsão, que a pessoa é vidente e tem poderes de clarevidência não, viu? É muito mais questão de lógica do que previsão. Bom, mas e aí, galera? Vocês conhecem outras previsões que a gente não contou aqui? Existe até um outro livro chamado The Eyes of Darkness, só que tava todo fake, todo manipulado e que não previu nada. Esse até falava do lugar do surto, em Wuhan. Mas aí a galera foi pesquisar e viu que o livro foi editado na internet. Mudando era o outro e não sei o que, enfim. Mas se você aí tiver alguma previsão que a gente não contou aqui, que você quer que a gente apresente, pode comentar aqui embaixo ou enviar pra gente lá no nosso Instagram. Aproveita então também para deixar o like se não deixou e se inscrever nesse canal maravilhoso se não se inscreveu. E se tiver algum tema legal que você quer saber, comente aqui embaixo ou mande lá nas nossas redes sociais. Demorou? A gente vai estar de olho em tudo. Bom, então vamos ficando por aqui. Cuidado aí com as previsões e fique em casa e assistindo outros vídeos aqui do canal. E aproveite também e dê uma limpada na sua mão sempre que possível. E se você por algum motivo não se sentir bem, tiver com dúvida do que você tem no seu corpo, siga as orientações da saúde local. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se você quer ver mais vídeos, tem um tempinho a mais disponível aí, clique em vídeos, dê uma rolada ali pra baixo e assista o vídeo que você ainda não assistiu. Eu aguardo o vídeo que vai sair amanhã. Galera, ficamos por aqui então. Isso tudo, pessoal. Valeu!